Olá, tudo bem? Olha, eu vim falar um pouquinho sobre essa coisa da pessoa que está com algum tipo de desequilíbrio mental, que geralmente ela acaba que está fazendo muitas coisas erradas e a gente muita coisa sem noção, né? Muita coisa que prejudica ela mesma e prejudica quem está em volta e às vezes quem tem filho, né? Também é pior ainda, assim, com filho, com criança. E aí o que acontece? A gente fica tentando mostrar para a pessoa, tentando convencer ela de que ela, enfim, das coisas que ela está fazendo errado, tentando mostrar como aquilo está sendo errado, né? A gente quer que ela tenha uma consciência do que está acontecendo, a gente quer que ela tenha uma consciência do que ela precisa fazer, se ela precisa fazer um tratamento. A gente quer que ela tenha consciência que ela não pode fazer uso de nenhuma substância, né? Nem álcool, nem nenhuma droga. E eu, principalmente nesse momento, né? Talvez a gente não precise falar, eu não falava com o meu sobre muito tempo, porque parece muita coisa, mas eu sempre falo em 1 ano, 2 anos, né? Primeiro 6 meses, que a gente vai conseguindo. Mas o que acontece? Quando eu gastei muito verbo tentando mostrar as coisas pro meu, eu explicava tudo para ele, tudo. E as coisas só começaram a mudar quando eu comecei a fazer isso que eu ensino a fazer pro surto psicótico em si, de limpar os sentimentos que aquilo me causa e imaginar o contrário, que é incrível como isso funciona. Minha gente, é que ninguém faz, por isso que ninguém tem resultado, mas eu fiz. Né? E para quem não sabe, eu tirei ele completamente da situação de transtorno mental, de doença mental, de depressão, paranoia, e ele tá maravilhoso, tá super bem, nossa, melhor que muita gente por aí. Mas então, em relação à consciência, eu comecei a fazer a mesma coisa. O que a falta de consciência dele em relação à situação que estava acontecendo me trazia? Aí eu pensava nos sentimentos, percebia esses sentimentos, liberava e, né, limpava, decretava que eu não queria mais, que a partir daquele momento eu escolhia soltar aquele sentimento e também se isso implica algum tipo de crítica da nossa parte, né? Porque a pessoa faz o que não pode fazer e a gente acaba que fica sempre criticando. Então, também limpa a crítica e imagina o que você gostaria que a pessoa tivesse, como que você gostaria que a pessoa tivesse? Tomando remédio? Eu fiz isso. Limpei o que ele não tomar remédio me causava e fiquei imaginando que ele tomando remédio. Ficava agradecendo por ele estar tomando, finalmente ele tomar o remédio direitinho e tal. E isso, nem ele, quando eu comecei a fazer, nossa, ele não tomava, né? Ele não tomava. E tudo mudou também, sem eu fazer força, sim, eu parei de tentar conseguir na força, na conversa. A conversa é importante, mas o que eu vejo? A pessoa que está com algum tipo de transtorno, ela está tão longe do que a gente está falando, é tão inacessível para ela a solução naquele momento, que a gente vai ficar se desgastando. É muito mais eficiente fazer isso que eu fiz, limpar um sentimento negativo que a situação te causa e imaginar o contrário. E eu fiz isso com remédio, fiz isso para ele parar de, que no caso do meu ele fumava, né? Para ele parar de fumar, se é bebida ou independente do que seja, o vício que seja, geralmente vem acompanhado de um vício e você limpa o sentimento negativo que aquela situação te traz e começa a imaginar o contrário, tá? Que é só questão de tempo para as coisas começarem a mudar. E é muito importante também a gente limpar o nosso olhar para essa situação negativa, né?
Quanto mais eu olho, mais eu reforço aquilo. Então, imagina, né, que foi o que eu fiz, em vez de ficar olhando para uma situação, se eu sei que o meu olhar faz aquilo aumentar, em vez de eu ficar olhando para a situação que está ruim, por que eu não começo a olhar para uma situação boa? Aí você vai me dizer, mas não existe, né? Porque tá tudo ruim aqui. Aí, para isso serve a imaginação, para isso serve a visualização. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é verdade, o que é real do que não é. Por isso que às vezes a gente pode estar pensando uma coisa e chorar. Sonho também, ele não, para ele, aquilo que está na mente é real. Se a gente está vivendo ou se a gente está imaginando. Então, o que eu fiz? Eu comecei a imaginar o que eu queria ver e comecei a dar foco para aquilo. Eu comecei a dar foco para a solução e não para o problema. Façam isso que vocês vão ver como as coisas vão começar a mudar. E sobre isso, não esperar que as coisas, que a pessoa não achar que a situação só pode melhorar se a pessoa tiver consciência, se a pessoa fizer um tratamento, se a pessoa parar de usar determinada substância. Tira isso da cabeça. Você pode mudar toda a situação sem que o outro faça nada. Tá? Venho contando isso nos meus vídeos. Pode assistir todos os vídeos, tem um canal no YouTube, que é Carla Alminhana, e também no Instagram e Facebook também é Carla Alminhana. É muita coisa para falar, então vou falando aos pouquinhos, é um grande quebra-cabeça, mas se você começar a limpar os sentimentos negativos que aquela situação te traz e começar a imaginar o contrário, é só uma questão de tempo para a situação mudar, e isso é físico, como eu já falei em vários vídeos, e vou continuar falando por aqui, explicando o porquê que funciona e o porquê que isso não tem nada a ver com fé, nem com acreditar e nem com nada. É físico, físico, físico. Fez, vai ter o resultado. Obrigada, tudo de bom!